gente hoje vai continuar falando especificamente para mulheres na fase de pré-menopausa e menopausa. É claro que quando a gente fala de alimentos saudáveis, de alimentação equilibrada, isso aí sempre, em qualquer fase da vida, todos nós, que se quisermos ter uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida, é interessante a gente estar fazendo isso, né? Tendo uma alimentação equilibrada, etc. Mas a gente falando da menopausa e da pré-menopausa, tem coisas específicas que seria interessante evitar, segundo especialistas. Mulher na menopausa e menopausa, você sabia que existem alimentos que podem piorar ou aumentar os sintomas que você está sentindo aí, tipo ondas de calor, ganho de peso, dificuldade para perder o peso e vários outros? Por isso é que esse vídeo é dedicado principalmente a você, mesmo ele sendo poder ser seguido também para todas as outras pessoas. O primeiro grupo de alimentos que é interessante para todo mundo evitar, mas principalmente você que está nessa fase de pré-menopausa e menopausa, são as gorduras trans. Por quê? A gente já falou um pouco sobre isso aqui em algum outro vídeo do canal, mas as gorduras trans, tipo aquelas que você encontra em snacks, tipo batatinha frita, alimentos industrializados em geral, esses alimentos, bacon, por exemplo, exagerado, comer exagerado bacon, isso tudo pode contribuir para você desenvolver doenças cardiovasculares e no caso das mulheres de menopausa, isso pode favorecer o ganho de peso também. Então, pode descontrolar os seus níveis de colesterol no sangue e até de glicemia, porque muitos desses alimentos, além da gordura, contêm também muito açúcar. Então, é interessante estar evitando esses alimentos e favorecer outros alimentos, como a gente comentou na semana passada. Uma outra coisa, um outro grupo, a gente falando de açúcar, o açúcar, a gente já sabe que açúcar refinado não faz bem para ninguém, né? E para a mulher nessa fase de pré-menopausa, ela pode aumentar os níveis de glicose no sangue e, inclusive, pode favorecer aí o aumento das ondas de calor. Alguns especialistas sugerem isso. Então é interessante você evitar açúcares refinados e se você quiser, não puder ficar sem o açúcar, sem adoçar de modo nenhum as suas bebidas, a sua alimentação, não sei, o que você usa aí açúcar normalmente. Uma ideia, uma sugestão de especialistas é o mel orgânico, para você adoçar aí suas preparações, ou então o açúcar de coco, que são alternativas de dosificantes mais saudáveis. Ah, Cristina, mas eu posso usar também adoçantes artificiais? Bem, se essa for sua escolha, semeadora, você pode. Porque aqui eu não estou falando que você não pode fazer nada. A gente está só te dando informação. Mas, dependendo do adoçante que você usa, por exemplo, bebidas que tem escrito lá zero açúcar ou sem açúcar, alguma coisa do gênero, elas muitas vezes contêm aspartame. E o aspartame não é um adoçante, por exemplo, que faz bem à saúde. Pode até prejudicar a saúde. Então é interessante você evitar, inclusive essas bebidas, essas preparações industriais que tem escrito lá zero açúcar. Porque muitas vezes não tem o açúcar no seu nome ali, açúcar, mas tem algum dosificante que pode fazer mal à sua saúde. Então, se você puder se abster, como eu já tinha falado antes, do açúcar, melhor. Se não, tem as opções mais naturais que a gente já comentou aqui agora. Um outro grupo que a gente vai comentar aqui é o grupo, melhor dizendo, das bebidas alcoólicas, porque o álcool no corpo da mulher, ele bloqueia os receptores de estrogênio. Quando a mulher está na pré-menopausa, esse estrogênio já diminui muito o corpo, os níveis hormonais vai diminuindo até a mulher chegar na menopausa. Então, bloqueando esses receptores, isso pode te trazer problemas como, por exemplo, o aumento de peso. Se sabe também que o estrogênio, ele também tem muito a ver com a questão do humor da mulher. Então, a mulher que consome bebidas alcoólicas, está nessa fase aí da vida, consome frequentemente bebidas alcoólicas, pode influir também no humor.
Então, se você puder evitar bebidas alcoólicas, favorecer o consumo mais de água, água saborizada. Tem várias opções saudáveis aí para você estar consumindo sem prejudicar o seu metabolismo e os seus níveis hormonais. Muitos profissionais sugerem também às mulheres nessa fase de pré-menopausa e menopausa de evitar alimentos picantes, porque os alimentos picantes podem ajudar o corpo a ter aquelas ondas de calor, que eu acho que é uma das coisas que perturba mais a mulher, né? Nessa fase são as ondas de calor. E isso o alimento picante pode favorecer. Então, evitar alimentos picantes nessa fase também é uma boa pedida. A última dica que a gente vai falar aqui hoje, que é interessante você estar evitando nessa fase, são os alimentos que contêm glúten. Por quê? Não é que você vai comer tudo sem glúten a partir de hoje, se você está nessa fase, mas só como a título de informação, o glúten ele pode ter um efeito inflamatório no seu corpo e isso vai fazer com que talvez você retenha mais líquido. E isso, retendo mais líquido, você pode ter mais desconfortos ligados a essa fase de pré-menopausa e menopausa. Então, se você puder evitar o consumo diário de alimentos que contenham glúten, tipo alimentos feitos com farinha de trigo, por exemplo, então você já vai conseguir equilibrar um pouco isso e evitar a retenção hídrica também. Então, esse foi o vídeo de hoje.